Olá, será que o ex-marido da Karina Bach teria direito de ver o filho deles? Meu nome é Ana Paula Gimenez, eu sou advogada, sou especialista em términos e recomeços e separação humanizada priorizando os filhos, sou autora do livro Divorciei Agora. Antes de começar a responder esta questão, avaliando todas as possibilidades, porque eu não posso dizer o caso concreto, porque eu não conheço o processo, não sei se teve algum procedimento, mas a gente vai usar esse caso para várias reflexões no direito de família e sucessões. Antes disso, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, mande esse vídeo para quem tem curiosidade sobre o assunto, quem está passando por um problema de alienação parental ou para quem teve filhos em reprodução humana assistida. E já eu vou começar a falar sobre isso. É muito importante vocês ativarem os sininhos das notificações, tá? E compartilhar também esse vídeo. E pode deixar quantos comentários vocês quiserem. Quanto mais a gente interage, melhor o canal, né? Bom, vamos voltar lá para a história da Karina Bach. A Karina Bach, ela queria ser mãe, ela tinha o sonho de ser mãe. E para isso ela se utilizou da reprodução humana assistida. Aqui no Brasil é permitida a reprodução humana assistida, só que o doador ele vai ser anônimo. Como ela escolheu as características, e aqui a gente não pode escolher, ela foi para um banco, né, de material genético nos Estados Unidos. E lá ela escolheu a cor do olho, a cor do cabelo, se a criança ia ser parecida com ela, até aspectos intelectuais do doador, né, do sêmen. E ela teve esse filho. Na verdade, eu acho que ela começou a namorar com o Amaury quando ela ainda estava grávida. O que acontece é que o Amaury acabou assumindo a paternidade da criança. A gente não sabe se em algum instrumento jurídico ou não, mas me parece que é não, tá? Mas esse caso serve pra gente refletir sobre filiação socioafetiva. Você já ouviu falar nisso? São os filhos do afeto, é aquela filiação que é baseada no afeto. Aí você pensa, né? Ah, mas filiação socioafetiva, o filho não deve ter direito nenhum. Tá muito enganado, sabe por quê? Porque no Brasil a filiação socioafetiva foi equiparada à filiação biológica pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não importa a origem da filiação, se é genética, né, biológica, se é socioafetiva, se é por adoção, todos os filhos têm os mesmos direitos. Então, tem direito ao nome, aos alimentos, né, a herança, e isso causa, né, pensamentos que a gente fica pensando, pô, mas não é filho biológico, vai ter direito à herança? Vai, se for reconhecida esta filiação socioafetiva, tá? Então, ser pai ou mãe socioafetivo é você criar o filho alheio, cuidar do filho alheio como se fosse seu filho, tá? Mas é diferente da figura do padrasto e da madrasta. Realmente tem que ter uma relação de pais e filhos. E para isso, essa teoria ela é baseada da filiação socioafetiva na teoria da aparência, ou seja, tem que ter cara de uma família de pais e filhos. E precisa de 3 requisitos: 2 indispensáveis e 1 dispensável. O que é o dispensável é o nome, que pode colocar ou não o nome do pai ou da mãe socioafetiva. Agora, 2 são indispensáveis. O primeiro deles é a sociedade reconhecer aquela família como uma família realmente de pais e filhos. Então, olha, na escola não sabe se aquela criança é adotada, se ela veio por reprodução humana assistida, se ela é biológica. Então, a sociedade reconhece como pais e filhos. No caso da Karina Bach, ela teve por reprodução humana assistida, todo mundo sabia, mas ao mesmo tempo todo mundo chamava o Amaury de pai da criança, tá? Além disso, o segundo requisito obrigatório é, dentro da família, eles se reconhecerem como pais e filhos. Então, o pai
socioafetivo, por exemplo, é aquele que frequenta a reunião da escola, é aquele que o filho chama de papai, entendeu? E ele trata o filho como meu filho, fala pras pessoas, participa das comemorações, tá ali cuidando no dia a dia. Porque tem muitos pais biológicos que não estão nem aí, né? E o pai socioafetivo, a base dessa filiação é esse cuidado diário, né? É a participação, é a convivência, é o direcionamento físico, espiritual, emocional, psicológico do filho. Então é você se dedicar realmente como um pai ou uma mãe, como se fossem biológicos, mas são socioafetivos, porque são baseados no afeto. Se houve esse reconhecimento judicial, se ele chegou a entrar com algum pedido, ou se foi de forma voluntária, a gente não sabe se ele é pai socioafetivo do filho da Karina Bach. Por exemplo, se ele fosse pai socioafetivo do filho da Karina Bach, ele teria direito de conviver, né? A gente tem uma campanha da OAB que fala: filho não é visita. O pai biológico ou socioafetivo tem os mesmos direitos. Então ele teria direito de conviver com essa criança, de estar presente, da guarda compartilhada, que é a regra no Brasil. Como ela não deixa ele ver desde abril, então provavelmente ele não tinha esse reconhecimento da filiação socioafetiva. O porquê isso está acontecendo, os trâmites judiciais, a gente não vai entrar nessa questão. O único intuito desse vídeo é realmente, né, analisar essa filiação socioafetiva, como é que ela se caracteriza, ela precisa de um reconhecimento judicial anterior ou posterior. E se também ele fosse reconhecido como o pai socioafetivo dessa criança, ele teria que pagar a pensão alimentícia, tá? Então não é só o direito de conviver, mas também sustentar materialmente essa criança. A gente tem algumas decisões esparsas, né, de padrastos e madrastas que entraram posteriormente após o término do relacionamento com regulamentação do regime de convivência, para não perder esse contato. Eu acho que a criança já tinha 5 anos, né, no caso dela. Então, assim, conviveu 5 anos. Então, para não perder o contato, tem padrastos e madrastas que não entraram nessa seara de filiação socioafetiva, mas que ingressam com uma ação, né, para continuar convivendo com os seus enteados. Mas quem vai avaliar isso sempre vai ser o juiz, o Ministério Público, a equipe multidisciplinar. Então a gente não pode opinar na vida alheia. Eu falo que a família é um núcleo onde a gente se desenvolve, onde a gente não tem máscaras e não tem como a gente ficar opinando sobre os casos de todo mundo, tá? A gente não pode entrar na esfera da privacidade. Mas eu usei este caso para explicar alguns conceitos jurídicos. Vamos supor que fosse reconhecida a filiação socioafetiva, ele tivesse o direito de convivência e por motivo nenhum, não tinha nenhum motivo grave, a Karina não deixasse ver o filho. O que seria isso? Isso seria, por exemplo, alienação parental. Não tô falando que ela tá fazendo, hein, gente? Prestem muita atenção, não vão cortar esse vídeo aqui e falar que eu falei isso. Mas eu tô dando um exemplo. As mães que não deixam os pais conviverem com os seus filhos estão cometendo alienação parental, tá? A exceção é a não convivência. Até casos que tem alguma suspeita, a gente faz o que foi modificado recentemente na lei de alienação parental, a visitação assistida em local seguro, para que uma convivência mínima continue, né? Caso, lógico que se tiver um abuso, você não vai deixar essa convivência continuar, mas sempre com cuidado, com estudo biopsicossocial, muitas vezes com inquérito policial e protegendo sempre os menores. Eu espero que fique tudo bem na família da Karina Bach, que com o filho, com a Mauri, com ela. A gente nunca deseja que uma família acabe, né? Por mais que eu trabalhe com divórcios, né, com o término dos relacionamentos, eu sempre estimulo as pessoas a deixarem a separação e o divórcio como um último recurso, porque a gente ainda está vivendo uma sociedade muito líquida, em que hoje em dia as pessoas estão se separando por qualquer coisa, né? Então, desejo tudo de melhor para eles, mas só usei o caso mesmo para analisar algumas hipóteses jurídicas e nada do que eu falei aqui eu tô falando que se aplica exatamente.
É só pra ilustrar mesmo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, que em breve terão mais vídeos pra vocês. Beijos!